Ana parou de respirar por um momento, quando arfou e engoliu o ar, e começou a tremer incontrolavelmente. Aquele momento pareceu congelar no tempo. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles. De repente, uma dor intensa explodiu em sua cabeça, e ao mesmo tempo ela sentiu um doloroso e profundo vazio no estômago. Pescoço e ombros se enrijeceram instantaneamente, enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento. Os hormônios do estresse haviam tomado conta. Ana estava no modo de sobrevivência. Como os hormônios do estresse assumem o comando do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo, e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação, e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor, os ritmos cardíaco e respiratório se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir, maior volume de glicose é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células, o fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades, para podermos nos mover rápido se necessário. O sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto adrenalina e cortisol encharcam os músculos, fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior, por isso temos menor capacidade para pensar de forma criativa e contamos mais com o instinto para uma reação instantânea. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou cérebro e corpo no estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com o pensamento. Podemos arrancar cérebro e corpo de sua fisiologia normal apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível. Todos os dias Ana revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que seu corpo não sabia diferenciar o acontecimento original, que havia criado a resposta de estresse, da lembrança do acontecimento, que criava as mesmas emoções que a experiência real vez após vez. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo. Com isso, o cérebro conectava o evento no banco de memórias continuamente, e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado umas 100 vezes por dia, pelo menos. Ao recordar a experiência repetidamente, Ana sem querer ancorou cérebro e corpo no passado. Emoções são as consequências químicas, ou feedback, de experiências passadas. Quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes. Quando esses grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto químico que é então enviado para todo o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte o quociente emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte mudança em nossa química interna. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou que causa mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa. Isso é chamado de memória. Portanto, a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente gravada no cérebro, e a cena fica congelada no tempo na massa cinzenta, como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um momento ou lugar específicos da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural como uma imagem holográfica. É assim que criamos uma memória de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural, a emoção é guardada no corpo, e é assim que o passado se torna nossa biologia. Em outras palavras, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento, de forma que todo o nosso estado de ser como pensamos e sentimos, fica biologicamente preso ao passado. Ódio. Como você pode imaginar, Ana sentia uma descarga de emoções negativas, uma tremenda tristeza, dor, vitimização, pesar, culpa, vergonha, desespero, raiva, frustração, ressentimento, choque, medo, ansiedade,
preocupação, opressão, angústia, desesperança, impotência, isolamento, solidão, incredulidade e traição. E nenhuma dessas emoções se dissipava rapidamente. Enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais. Como não conseguia pensar além do que sentia constantemente, e uma vez que as emoções são um registro do passado, ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia. Como psicoterapeuta, Ana era capaz de entender racional e intelectualmente o que estava acontecendo, mas nenhum insight poderia transpor seu sofrimento. As pessoas de seu círculo começaram a tratá-la como alguém que perderá o marido, e essa se tornou sua nova identidade. Ana associava lembranças e sentimentos ao motivo para o atual estado.